Colina, Grito da Colina. Muito bem, vamos falar um pouquinho do jogo do Vasco, falar um pouquinho do jogo do Vasco de ida, né, lá em Quito, do desastre que foi lá, os 4-0, e também de São Januário, beleza? Vamos começar um pouquinho, você que está chegando agora, já se inscreve aí, curte, comenta, valeu? Bora pro vídeo? Falar um pouquinho do Vasco, né? O Vasco que começou até com uma postura ofensiva, mas durante pouco, aos 10 minutos, foi pouco tempo, o Lucas Piton foi expulso aos 10 minutos, uma entrada dura no jogador chamado Guaguá, dando aí à equipe equatoriana superioridade numérica para dominar o confronto. A partir daí a equipe carioca sobreviveu com a ajuda do goleirão do Vasco, Léo Jardim, que passou a se destacar em defesas milagrosas, mas acabou não resistindo. Cabarral marcou aí 2 vezes e Spinelli construiu aí um placar de 4-0 humilhante que deixou o Cruz Maltino à beira do abismo na Copa Sul-Americana. O excesso de individualismo e também desempenhos muito falhos, principalmente por Piton, né, que fez uma falta ali boba, acabou aí pagando o preço, né, o time de Fernando Diniz caro, por acabar recuando sem criatividade após a expulsão do Piton. Alternativas, não teve nenhuma alternativa no segundo tempo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo de volta, né, galera? O jogo de volta que foi na terça-feira, agora recente, o jogo em 22 de julho agora, onde o Vasco precisava fazer um milagre para reverter a situação, tinha que fazer 5 gols. Bom, o Vasco precisava de uma façanha, vencer por 5 gols, né? Ou no mínimo empatar por 4, fazer 4 gols para levar para as penalidades. Bom, mesmo com a torcida no calor de São Januário, o Gigante da Colina ficou longe de empolgar. O time começou dominando o jogo, criou chances com Verratti, 2 cabeçadas perigosas, mas as finalizações foram muito mal direcionadas ou acabavam esbarrando nas mãos do goleiro Villar. Aos 36 do primeiro tempo, Spinelli mergulhou de peixinho para abrir o placar e o estádio emudeceu sob vaias crescentes. Bom, na etapa final, já finalzinho do jogo, o Verratti acabou empatando de cabeça após um cruzamento de João Vitor, que estava muito criticado na partida, mas o empate foi tão pouco e tardio, não foi o suficiente para reverter o resultado. O agregado celebrava aí 5-1 para o descontamento aí da torcida Cruz Maltina. Falar um pouquinho de São Januário que com sua história, né, com sua aura histórica e íntima, né, com os torcedores, se transformou em palco de revolta, ainda que não estivesse completamente lotado, o ambiente transbordava tensão, a torcida ecoou vaias acaloradas contra os jogadores, contra a diretoria e especialmente contra o presidente Pedrinho, que foi o principal alvo aí da ira Cruz Maltina. Bom, o estádio, que já foi sinônimo de intimidação ao visitante, se rendeu ao caos emocional. Nem sempre o tamanho da arquibancada fala maior que a pressão que se forma quando o time não vai bem, quando o time falha. Falar um pouquinho de Fernando Diniz e as ideias limitadas dele. O treinador Fernando Diniz tentou imprimir uma filosofia de saída de bola e pressão alta para o segundo jogo, o jogo de terça-feira agora. Montou uma linha de 3 zagueiros com Hugo Moura, João Vitor e Tietê, e laterais bem ofensivos buscando controlar o jogo, mesmo com o risco da exposição, né, do Del Valle para cima. Bom, os pontos positivos que eu posso dizer: o Vasco tentou impor ritmo, modalidade ofensiva, uso de cruzamento especialmente para o jogo aéreo com o Verratti, mostrou que ainda havia um plano claro. Agora, um pouquinho de crescimento, se tiver para criticar, não teve, faltou variação, muita bola, 36 bolas cruzadas na área, apenas 8 cabeçadas, demonstrou falta de criatividade, apenas 8 cabeçadas certas, né? Então o Diniz teve saldo tático muito questionado pela ausência de alternativa diante de um obstáculo, né? Fazer 4 gols num time muito bom, que é o Del Valle, um time muito competitivo, né? Um time enjoado de jogar. Esse time há um tempo atrás já havia metido 5-0 no Flamengo lá também. Então o Flamengo aí, que hoje é um parâmetro, né? Que
no futebol brasileiro. Ele, junto com o Botafogo e Palmeiras, são os 3 melhores times aí do Brasil, infelizmente, é o que se tem a dizer, né? Sendo torcedor vascaíno dizer isso, mas a realidade hoje é essa, né? Esses 3 times aí, chegando aí Cruzeiro e Bahia, né? É Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia, esses times aí que têm jogado o melhor futebol em 2025 até então. Bom, no jogo de volta, como eu já disse, o declínio territorial, a torcida até que no início tentou empurrar, mas viu que não dava. A frieza ofensiva foi mortal. Veguete só apareceu uma vez, o oportunismo dele teve mais chances, mas só conseguiu um gol que soou como reste aí de dignidade, longe de apagar o desastre anterior, né? A eliminação por 5-1 no agregado deixou muitas marcas profundas. Pontos positivos, Léo Jardim, né, que salvou, parecia inviável. Verratti, que apesar da fase ruim, mostrou cair da fibra. Ainda dá para a torcida contar com ele nesse restante de Brasileirão aí, Copa do Brasil. O fator negativo é o time todo, né, o psicológico da goleada de Quito acabou trazendo para o jogo de São Januário, né? Então a postura do elenco foi alvo aí da torcida e também dos comentários de influenciadores, programas de debate. Bom, o clima, a torcida no estádio de São Januário. A torcida, que costuma ser combustível, transformou São Januário, felizmente, em uma arena de protesto. Vaias contra o presidente Pedrinho, diretoria, elenco e até treinador ecoaram pela colina histórica. O clima que deveria servir, né, de como é que eu vou dizer, alento, né, acabou virando uma tempestade. Então, mesmo com protestos, amor e paixão, mas também a paixão, mas também a impaciência, muitas falhas seguidas, João Vitor é um deles. A torcida está sem paciência com certos jogadores do Vasco e o estádio reflete essa inquietação através das vaias. O que a torcida pode fazer? Ela paga caro no ingresso, dia de terça-feira, dia de trabalho, o cara chega cansado, vai pro estádio, um jogo que terminou quase meia-noite. Então tem que vaiar mesmo e criticar. O Vasco sofreu uma goleada monumental em Quito. Ali acabou acabando todas as chances reais que o time poderia conseguir fazer em São Januário. O altar da redenção acabou deixando um rastro de frustrações, questionamentos sobre Diniz, desconfiança financeira, né, que todos já sabiam, mas acabou se firmando, e a necessidade urgente de resposta concreta nesse Brasileirão e nessa Copa do Brasil. O Vasco vai ter o CSA aí, né, que vai estar jogando a Série C. Os jogadores erraram demais nesse jogo, o treinador tentou, mas apareceu sem nenhum plano B e a torcida acabou perdendo a paciência. O peso da camisa, né, o Vasco está há muito tempo sem ganhar nada, sem avançar nas competições, embora conseguiu avançar na Copa do Brasil ano passado, chegando à semi. Bom, então São Januário, no entardecer, sob nuvens cinzentas de esperança, a arquibancada tremia, mas não de empolgação, meu amigo, minha amiga vascaína, de choro, de impaciência. O estádio, que já aqui não passava ninguém, ficou vazio, entusiasmo. O gigante da colina desabou, não só em resultado, mas em alma. Foi um jogo de margem quebrada, o clube titubeou entre pretensão e desastre, e no palco do seu coração o Vasco acabou naufragando aí. Fica a dor, fica o aprendizado, ou ao menos deveria, né, galera? Agora Sul-Americana só o ano que vem, dependendo da situação do Vasco. Bom, galera, aqui fala uma voz apaixonada, que vê além dos minutos e também além dos gols. Então, buscando entender aqui o Vasco, que se perdeu e que precisa ressurgir. O Vasco precisa voltar a ser o Vasco que eu aprendi a torcer, o Vasco de Edmundo, de eu, de Romário, de Juninho Paulista, de Juninho Pernambucano, o Vasco que no Monumental fez gol sensacional com o Juninho Pernambucano, o Vasco que virou um jogo histórico contra o Palmeiras, perdendo 3-0, foi para o segundo tempo, empatou e virou 4-3, um jogo histórico. O Vasco que já fez grandes jogos, o Vasco que já foi temido por muitos times, o Vasco que
já foi um dos maiores times do Rio de Janeiro, pau a pau ali com o Flamengo, rivalizando quem era o maior, quem era o maior do Rio. Hoje o Vasco não passa da quarta maior força do Rio de Janeiro, e o Vasco hoje virou, infelizmente, chacotas das outras torcidas. O Vasco hoje é chacota, quando entra em campo todo mundo já sabe que vai perder. Quem vai fazer sua aposta já aposta contra o Vasco, sabendo que o Vasco vai perder. Então é um time hoje derrotado, já entra derrotado em campo. Felizmente, a Cruz de Malta, que nos representou no passado, hoje com jogadores muito inferiores, jogadores que são a nível de Série B, jogadores que são desqualificados. O Vasco tem um time mais ou menos, o goleiro é bom, o atacante faz uns golzinhos, tem Felipe Coutinho e só. Time elenco de Série B, time fraco, time que vai brigar para não cair. Então a torcida precisa fazer a parte dela. Comenta aí o que você acha do Vasco. Você pode me criticar aí, fala aí o que você achou desse Vasco da Gama. Você acha que esse time pode sim brigar lá nas cabeças por Libertadores, quem sabe uma vaguinha na Libertadores, ou sim ir mal Sul-Americano? Ou você acha que esse time tá capengando e vai brigar para não cair, sim vacilar, sim Diniz continuar aí fazendo essas modificações? O time pode perder muitas partidas em casa e acabar sendo rebaixado. Deixa a sua opinião, quero te ouvir. O que você achou desse Vasco 1, Del Valle 1, lá em São Januário, se despedindo aí da Copa Sul-Americana? O Vasco que joga amanhã, domingo, 7h30, contra o Internacional, fora de casa. O Vasco que vai pegar depois o Mirassol e depois enfrenta o CSA pela Copa do Brasil. Quero te ouvir, deixa a sua mensagem aí, compartilha também, comenta, deixa a sua opinião, se inscreve aí no canal, você que ainda não é inscrito. Quero ouvir sua voz aí, torcedor vascaíno, quero ouvir o seu grito aí de fúria, de raiva. Você está satisfeito com esse elenco do Vasco? Está satisfeito com a SAF do Vasco, atualmente presidida aí pelo Pedrinho? Você acha que o Pedrinho deveria vender essa SAF logo para um investidor? O que você acha da situação do Vasco da Gama, a situação do estádio que ainda não foi reformado, a previsão de venda do atual construtivo e diz que está para sair? Tem um investidor para comprar o potencial construtivo do Vasco, mas até agora não foi assinado. O CT de São Januário fizeram uma reforma lá, mas até agora não saiu do papel. O CT ainda é em containers, não é um CT de verdade. Red Bull Bragantino já tem CT, Mirassol já tem CT, times pequenos já com CT, com estrutura melhor, mais organizada do que a do Vasco. Quero te ouvir aí, os outros times do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, tudo se organizando, times com grandes jogadores, times brigando lá em cima por Libertadores, e o Vasco, mais uma vez, está quase na zona de rebaixamento. Dependendo da rodada, pode entrar se o Santos ganhar, ou outros times que lá estão na zona de rebaixamento, e o Vasco perder para o Internacional, que é muito plausível, já que vai jogar fora de casa. O time pode ir caindo aí, entrando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2025. O que vocês acham, meu amigo? Você acha que o Vasco pode dar a volta por cima? O Vasco que, na minha opinião, até que com o Fernando Diniz tem jogado bem, tem tido bastante posse de bola, criou bastante chances contra o Independente Del Valle, mas essas chances não foram resultadas em gol. O time realmente melhorou contra o Grêmio, poderia ter feito uma goleada no Grêmio, mas infelizmente só fez um gol. O Grêmio acabou empatando no segundo tempo. Então, deixa a sua opinião aí. Na minha opinião, esse time pode mais, esses jogadores podem mais, mas esse time está com o mental muito fraco. Essas goleadas aí tem feito o vascaíno, o torcedor vascaíno de chacota. O vascaíno não está mais nem querendo ter a alegria de colocar a camisa, de sair na rua. Meu amigo vascaíno, me diz aí, você colocaria a camisa do Vasco para sair na rua? Ou você pode dialogar com seu amigo flamenguista, botafoguense, tricolor? Porque o vascaíno hoje é motivo de chacota. Você vê nas ruas os comentários: o Vasco perdeu de novo, o Vasco é aquilo, mais uma goleada. Então, meu amigo vascaíno, o time do Vasco hoje, que já foi tão respeitado, infelizmente é chacota. O time vai jogar com o Vasco já pensando em vencer até times pequenos de Série B, quando vai enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil. Já quando cai o regulamento, sai lá o sorteio
que o time pequeno vai pegar o Vasco, já fala, pelo menos não é o Flamengo, o Palmeiras ou o Botafogo, é o Vasco, é provável, é possível ganhar do Vasco. Então, meu amigo, o time do Vasco já foi muito temido, hoje virou chacó. Deixa a sua opinião aí, você acha que eu estou errado? Você acha que o time do Vasco é muito mais time do que eu estou dizendo aqui? Fala aí, comenta, curte aí, se inscreve no canal. Valeu, forte abraço, até a próxima.